dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Tricolor por aí. Canal do Tricolor, voltamos depois de muito tempo, né? Muito tempo sem gravar vídeo, tava sem tempo e tal, mas agora voltar com tudo agora e com energias renovadas e voltar a falar do Tricolor, né? Então, falar desse último jogo, do que aconteceu, é uma rodada bem emocionante, né? E falar desse São Paulo aí, né? Que poderia ser uma coisa que eu acho que o São Paulo, que já vou começar a falar, né? Que o São Paulo dá uma sensação de um jogo muito tranquilo, tranquilo entre aspas, assim, né? Mas assim, sem nenhum susto, sem nenhum drama, né? Como, por exemplo, um jogo de sem água de salsicha, né? Basicamente, só brigando depois pelo oitavo lugar, mas contra o Bragantino, que não faz falta, não machuca nem a formiga, né? Então, que o Bragantino tinha mais sem sangue de todos, então quando você vai jogar contra o Bragantino assim, se não for um jogo assim mais emocionante, ó, pô, não, é uma mão com açúcar o Bragantino, né? Mas enfim, mas aqui. E São Paulo chegou assim só pra oitavo lugar. Mas assim, eu acho que o jogo foi uma bosta, já falo do jogo primeiramente, foi uma bosta, São Paulo jogou bosta nenhuma como a temporada toda, né? Muito mal, por diversos motivos, de novo, né? Não dá nem pra criticar. E esse último jogo foi o que o São Paulo, e principalmente esse jogo depois do tempo. Ele era desobediente, né? Veio pra cá, né? Então mostra como que é o conturbado, né? E uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu acho que pra gente ficar alerta assim, porque como eu falei, foi uma campanha exatamente tranquila, nenhum susto assim como foi o Inter e até o Santos, assim, que apesar de ter chegado praticamente sem nenhuma chance nesse último jogo aqui, né? Mas teve ali um que correu um certo risco, né? O mais dramático foi o Inter, né? E aí caiu duas equipes, sempre uma bem estruturada, o Fortaleza, que eu pessoalmente não queria que caísse, né? Eu acho desse time tudo que tá brigando, eu queria que sobrevivesse e que o futebol cearense, né? Mas o São Paulo, assim, eu acho que é um ano que. Um ano assim que o São Paulo se vigiar, porque, ao meu ver, por tudo que o São Paulo foi, tudo que o São Paulo teve a chance. Vamos lembrar que a gente teve antes de chegar ao Crespo, a gente tava com esse medo de ser rebaixado. São Paulo tava nessa nhaca. São Paulo chegou o Crespo, ele deu aquela arrancada e saímos dali, né? Mas era um ano que poderíamos estar na situação que está o Inter e o Santos, né, cara? Então hoje poderíamos falar de eventualmente um drama, um vexame na história de São Paulo, nós todo mundo triste, né? Ou um alívio, um susto, assim, né? Que eu pessoalmente, assim, acho que São Paulo não pode passar um alívio desse, né? Espero que nunca passe, espero que não caia, né? Mas deveria, era pra ser assim, né? Então, o que eu quero dizer? Dá uma sensação assim que foi um ano tranquilo que não foi, né? Você imagina como seria essa situação se a gente tivesse que jogar contra o Vitória, a sobrevivência e tal, né? Então eu acho que São Paulo, acho que é um ano que São Paulo tem que ficar de alerta, né, cara? Todos os erros, ou teve um monte de demissões em massa ali, que pra mim só funcionário, né? E o problema não tá ali na mão de obra, me parece, né? Mas sim no comando, na metodologia de como enxerga as coisas, como profissionalizar as coisas, né? Acho que São Paulo precisa ter um rumo profissional, a gente tá vendo que o futebol tá ficando cada vez mais forte, né? Então o Santos precisou dar o máximo assim, para não cair, o Neymar teve que botar injeção no joelho, o Inter um susto que foi, né? E times que tiveram investimento bem alto, né? O Fortaleza, um time que estrutural caiu, o Atlético ano passado também. Então é uma prova assim que você não pode bobear muito, né, cara? Não dá mais pra se vacilar. Eu acho que o São Paulo precisa ter uma engrenagem, precisa pensar e tomar isso como um aprendizado para que não fazer, entende? Eu acho que muita gente pensa assim, eu fico, não vou dizer com medo assim, mas eu acho que eu fico assim, receoso pelo que o São Paulo pensa, né, cara? Eu, sinceramente, assim, eu acho que o São Paulo precisa dar uma forma, né? Eu acho que como o Paulo precisa pensar a longo prazo, precisa ter um olhar mais dinâmico, né? Eu acho que São Paulo precisa ter um bom atleta, precisa saber o que quer, né? Então, no ano que vem o campeonato traiçoeiro, o campeonato paulista acaba rápido. Se o São Paulo vier chegar na Libertadores, vai ter a pré de Libertadores, então vai ter conflito e não vai jogar no Morumbi, provavelmente que tem show, né? Seu Casares, ô seu Casares. E tem o Campeonato Brasileiro que também começa em janeiro, então é uma temporada longa. Você precisa ter atento. O São Paulo, no meu entendimento, na minha concepção, São Paulo precisa ter um foco maior no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa
fazer soma. O campeonato cada dia fica mais conturbado, entende? Cada dia fica mais competitivo. Então você vê, né? Se fizer bobagem, o Fortaleza que é uma equipe bem estruturada, que vê, né, para você ver como que eles pagaram o começo de ano deles, né? O, o, o mau campeonato que eles fizeram, né, cara? Eles tiveram. Pô, eu acho que perder pro Botafogo no Engenhão. Um bom time que o Botafogo, né? Que as pessoas me dão a menospreza, mas o Botafogo é um time com investimento, meio bagunçado assim, mas tá se estruturando, né? Tá se organizando. E é muito difícil a gente vencer o Botafogo. Hoje o futebol do Rio, acho que a gente precisa ter um olhar agora. O futebol do Rio parece que não tá tão mal organizado que ele já foi. Não tá tão mal, não, tá muito melhor, cara. A verdade é essa, né? O Fluminense caminhou pra uma SAF, o Fluminense fazendo bons campeonatos, né? Fica sempre em quarto, quinto ali, oitavo, hoje vai pra pré-Libertadores de novo. Já foi campeão da Libertadores uma vez. O Botafogo vai pra. Provavelmente pode ir até pra. Pode ir até pra fase de grupo direto, né? Se eventualmente o Fluminense e o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Então são times assim que estão estruturados, são times bons, assim, né? Time com dinheiro, com uma certa organização, né? Entende? Então perder pro Botafogo lá não é nenhum mal, né? Nenhum uma coisa assim absurda. Então eu acho que e infelizmente os resultados assim, pro Fortaleza, porque é que eu gosto, assim, eu pessoalmente assim, acho muito legal. Eu gosto assim do jeito que eles enxergam futebol, assim. Acho que não sei, de longe não acompanho o Fortaleza para ter uma noção assim, mas me parece assim de longe que tiveram erros assim. E tá pena pro futebol nordestino, né? Ficaram 3 e 2 na última rodada, né? Mas enfim, aqui, né? Então, São Paulo tomar cuidado. Então, acho que São Paulo precisa ter um olhar atento no Paulista também. E assim, eu acredito que São Paulo, com os moleques da base, com uma paciência assim, e com uma transparência assim, pode, cara. O que não dá pra ficar vendendo ilusão, né? Ficar, chegar aqui e falar que o Gabriel é time, que é time competitivo, né? Eu acho que São Paulo, pra mim, assim, aí eu não sei se é uma coisa que é engraçada, né? Que talvez não, esportivamente não foi o pior ano do São Paulo, não é muito longe daqui, porque pode você falar pra pessoa, pô, o pior ano da equipe de São Paulo, mas assim, chega na pré-Libertadores, então o cara fala, pô, então vai ganhar o quê, né? Então, é difícil falar, mas a sensação, o desgaste, a percepção do torcedor é essa, entende? Foi muito melancólica, principalmente no meu ponto de vista do fim da Libertadores pra cá. Muita gente ainda fala do jogo contra o Palmeiras. Eu pessoalmente eu discordo um pouco. Eu acho que ali é porque era no Morumbi. Eu vi nem 50 mil pessoas, o torcedor já tinha dado uma largada. Porque também a diretoria largou há muito tempo. Então final de temporada, se faltava acho que uns 13, 14 jogos, deu um abandono, né? Deixou as traças o time do São Paulo, um time que não queria nada, né? Então ali deu um certo, como que eu posso dizer? Um certo ânimo ali, né? Você também não vai jogar 14 partidas sem não valer nada, né? Não tem como, né? Então você precisou ganhar algumas, precisa no caso, mas no geral acho que deu uma largada, né? Então fez ali o que precisa fazer o arroz com feijão e chega e pode chegar na pré-Libertadores, né? Culpou, né? Pré-Libertadores, culpou assim, intenção que não merece, cara. É um time que tem mais derrota do que vitória, só negativo, não merece. O Paulo não merece, né, cara? Isso aí é uma incompetência da gestão, caiu no colo da gestão, isso aí, cara, entende? Se vier cair, né? Que se o vier merecer futebol, não tem merecimento, mas não merece isso, São Paulo. São Paulo é um time que deveria estar, no meu entendimento, jogando que era com o Inter. E conseguimos não estar, né? Então, assim, dá uma percepção, mas tudo que aconteceu ao redor de São Paulo, pra mim, é um ano muito melancólico, muito ruim de São Paulo, entende? Se, como eu falei, se esportivamente isso não pode encobrir, né? Porque imagina, São Paulo pode, pra terceira vez consecutiva, dado que é o São Paulo hoje em dia, pra Libertadores de novo, a terceira vez consecutiva, né? Você vai falar, Filipão, você fala, mas não vai, né? São Paulo ia assim, ficava dois sem ir, e vai ser, então pode cair no colo do casal isso aí. Mas não foi mérito dele, entendeu? Ele, por ele, o time tava brigando pra não cair, São Paulo poderia estar, era uma sensação muito tênue, então o Crespo conseguisse desse ranking. Agora, eu pensar na próxima temporada, eu acho que São Paulo precisa, na próxima temporada, aqui eu vou fazer uma crítica, que é uma não me entenda mal, não tô pedindo a cabeça, não me entenda falando que a culpa dele é isso, mas é uma opinião pessoalmente minha. Eu não acho que o Crespo assim, um técnico tão bom, cara. Não confio muito no Crespo. Você vai falar, pede outro, se não fosse tudo isso é verdade, eu concordo, mas não confio no Crespo, assim, sinceramente. Assim, eu não consigo ver o Crespo assim, dando uma cara pro São Paulo.
Mas aqui eu não volto a repetir, não tô pedindo demissão, quero permanecer no São Paulo precisa trabalhar com ele, precisa dar suporte para ele, precisa deixar ele trabalhar. Eu acho que ele tem que ser o técnico do São Paulo, ele precisa segurar a boca, é muito louvável o que ele faz. Só que, sei lá, eu pessoalmente assim não sinto tanta percepção. Pode ser que eles falou, tá nesse caos, nesse burburinho todo, ele prefere fazer um jogo mais conservador, aquilo ali, e com aquilo que dá. Acho que é válido, porque no meio desse burburinho todo poderia estar muito pior, né, cara? Eu acho que. Eu vou até pedir esse campeonato brasileiro, a gente não tem noção quanto poderia ser pior pro São Paulo, então acho que é um campeonato até. Da minha parte, da minha percepção, é um campeonato muito bom, cara. No oitavo lugar, porque pra mim, o São Paulo tem nível tá ali em 14º, 13º, 12º. São Paulo tomou 6-0, cara, entendeu? Então, assim, por incrível que pareça, eu acho que é um ano bom, assim, esportivamente pro São Paulo, porque o negócio é falar, por exemplo, pra um, pra um Vitória, assim, pra um Vitória, até pro Santos, assim, um negócio pra. Oh, você prefere terminar na situação ou tá na situação de São Paulo? Acho que todo mundo preferia estar na situação de São Paulo, entendeu? E São Paulo jogou pra estar na situação desses times hoje. São Paulo poderia ser um desses 5 times que eu estaria brigando pra estar na primeira divisão, né? Poderia ser esse time. Fez tudo pra ser esse time, né? E tá jogando pra isso, né? Então, que fique de aprendizagem isso. Pode vir um prêmio assim, que pra mim é um prêmio e pra, porque não mereceram, fizeram puta, era um péssimo trabalho, era um péssimo trabalho. Como que o Inter fica na primeira divisão, mas no meu entendimento deveria cair, entendeu? Ele é que deveria merecia cair, não Fortaleza, mas enfim, futebol é merecimento, não tem essas lógicas, né? Futebol é o que é, emoção, é tão legal por causa disso, né? Mas eu volto a repetir, é um campeonato tão nocivo de lição, né, cara? De aprendizagem para o que não cometer. Que a gente talvez não saiba, e acho que vai passar muito despercebido, o sério risco que o São Paulo correu para cair esse ano, cara. Poderia ser um desses 5 times que brigou hoje e infelizmente não era nós estávamos numa situação normal assim. Quem diria, né? Não sei se eu falar mais do Campeonato Brasileiro ou da Grande São Paulo aqui. Um time que joga para ser rebaixado poderá chegar a Libertadores, hein? É futebol, você não surpreende, tá certo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, vamos com tudo. E aqui, como sempre falo, aqui só se torce pro São Paulo, hein? Valeu e até mais.